Cá estou de volta para falar um pouco da vida espiritual. Falar um pouco da vida espiritual para dizer que vou dar um exemplo mais prático que é para entenderem que eu penso na minha mente assim, ó, nós somos três. Nós somos três. A carne, o espírito e eu. A carne, o espírito e você própria. A carne, o espírito e o homem que está a assistir. A carne, o espírito e a mulher que está a assistir nesse momento. Esse vídeo. Então nós somos três. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, eu não me lembro do versículo, se calhar depois pesquiso e coloco aqui, que a carne, o espírito, eles se contendem. Há uma contenda, uma luta entre a carne e o espírito. E qual é o objetivo dessa luta? Só um objetivo. Cada um luta pelo seu interesse, não é? Então, eu se luto por determinada coisa, eu não luto à toa, eu luto porque eu realmente quero aquilo. Então, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Com o objetivo de quê? De convencer a mim, a você, a mulher, ao homem que está assistindo esse vídeo, a fazer a vontade do um ou do outro. Por exemplo, o espírito luta contra a carne. O espírito de quem? O teu espírito. A carne de quem? A tua carne. Então, o espírito luta contra a carne para convencer a ti a fazer a vontade do espírito e não a vontade da carne, que é você, que está em você. E a carne luta contra o espírito para te convencer, para me convencer a fazer a vontade da carne. Então, quando eu falo espírito, quem é o espírito? O Espírito Santo. Lembra que Trindade, Deus, Pai e Espírito Santo, né? São três em um. É como que se fossem as mesmas pessoas, então o Espírito faz o que? Representa a pessoa de Jesus, a vontade de Deus, não é? Então tudo que agrada a Deus agrada ao Espírito, tudo que agrada ao Espírito agrada a Jesus. Então o que é a vontade do Espírito? Orar, louvar, por exemplo, jejuar, ler a palavra, praticar coisas boas, ajudar o próximo, ter uma vida digna. Essas coisas são adorar, são a vontade do Espírito, daquilo que agrada a Deus, praticar boas obras, servir a Deus. Então, por que eu tenho que fazer isso? Porque o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito habita em mim, por que eu tenho que fazer a vontade da carne? O Espírito habita em mim. Eu vou fazer a vontade da carne. O meu corpo, por ser templo do Espírito Santo, o que é templo? Casa, abrigo. Então, o que eu vou fazer? Se eu fazer a vontade da carne, eu vou fazer o que? Desmoronar o meu templo. Fazer com que fazer com que o Espírito fuja. Então, eu tenho que fazer a vontade do Espírito para que eu possa fazer o quê? Edificar a minha casa. Deixar a minha casa constantemente bem alicerçada. E como é que eu vou alicerçar uma casa que é do Espírito? Ouvindo músicas mundanas? Ser escandalosa em toda forma de viver? De vestir? Lembra que Jesus disse, ai daquele de quem vier o escândalo. E muito mais coisas. Que é tudo que é a vontade da carne. Vou fazer a vontade da carne? Quer dizer, fica a ver. Presta atenção, se faz favor. Quer dizer, o corpo é templo do Espírito Santo. Aí eu vou deixar que a carne toma posse. Vou deixar que a carne toma posse e faça aquilo que ela quer? Não. Assim tu fazer o quê? Correr com o dono
da casa, o dono do espírito, o dono do templo. Entendeu? Porque aqui a carne representa o inimigo, a carne representa o diabo. E o diabo quer te afastar de tudo quanto te aproxima de Deus. Então, uma vez que a casa é do Espírito Santo, não queira fazer a vontade da carne, porque a carne não é dono de nada aqui. Entendeu? Você é uma obra de Deus. E o dono da obra está aqui para te ajudar a vencer todas as lutas. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também são capazes de vencer. Porque assim como o Pai estava comigo, agora estás bem. Porque tens o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas para te ajudar. Enquanto que eu só tinha o Pai, que é o suficiente, né? Glória a Deus, que é o suficiente. Enquanto que eu só tinha o Pai, o Espírito veio depois de mim, quando eu subi. Você consegue. Então você vai deixar fazer a vontade da carne, deixar a carne tomar o lugar do Espírito, que é dono? O teu corpo é templo do Espírito Santo, entendeu? Deus quer te dizer agora, nesta noite, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus habita em ti. Então, puxando um bocadinho para mim, uma vez que Jesus vive em mim, né? Uma vez que eu aceitei Jesus, Jesus vive em mim, eu não tenho que fazer a minha vontade. Já não sou eu mais quem vivo. Glória a Deus. Mas Cristo vive em mim. Uma vez que Jesus vive em mim, eu tenho que fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus torna a minha vontade. Porque quando aceito Jesus, eu passo a gostar daquilo que Deus gosta. Sabe por quê? Porque eu já tenho em mente já. Eu era criatura, tornei filha. E nenhum pai quer mal para o seu filho. Ainda mais Deus. Ainda mais Deus. Nenhum pai quer mal para o seu filho. E mais uma coisa. Aquele que te criou. Ninguém melhor do que o Criador para saber o que a criatura necessita. Repito. Ninguém melhor do que o Criador para saber o que a criatura precisa. Ninguém melhor que o Criador para saber o que a criatura necessita. Deus sabe o que você necessita. Por isso que eu estou a dizer que a vontade dele é a melhor vontade. Entendeu? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim, eu tenho que fazer a vontade de Cristo, que nesse caso é a vontade do Espírito, não a vontade da carne. Glória a Deus por isso, porque só assim eu conseguirei ser escolhida. Eu não posso aceitar ficar na condição de chamada ou chamado. Eu tenho que deixar, eu tenho que continuar a ser chamado, mas também ser escolhido. Porque sendo chamado, isso não vai ser apagado nunca. Mas eu tenho que ser escolhido. Eu como criatura, fui criada para ser filha, mas não deixei de ser criatura. Fui criada por Deus, ninguém apaga isso. Então é isso, a luta espiritual. E depois, eu falei da carne, não é? Do espírito, nesse caso, desculpa. Agora eu vou falar da carne. A carne contende com o espírito, luta com o espírito para te convencer, para me convencer a fazer a vontade da carne. E quais são a vontade da carne? Prostituição, ódio, inveja, perdão, adultério, muita coisa, criminalidade, roubo, muita coisa. Então tudo isso, né? Toda a vontade da carne é contrária à vontade do espírito. Então o espírito quer te convencer a fazer essas coisas que não agradam a Deus, que nesse caso é pecado. E com pecado, ninguém vai agradar a Deus. Com pecado é impossível sermos escolhidos. Entendeu? Por isso que eu estava a dizer que a vida cristã, a carreira cristã, depois de você aceitar Jesus, é um processo. Entendeu? Que você, não quer dizer que você não vai pecar. Mas você vai pecar, mas não conformar com o teu pecado. Você vai dizer,
Ah, fogo, eu pequei, poxa, como é que eu fiz isso? Como é que eu pude pecar? Como é que eu pude? E agora, o que Deus vai pensar sobre mim? Aí você vai começar a se esforçar. Amanhã vai ser diferente, amanhã tem que ser diferente. Senão, como é que eu vou me prostrar para orar? Como é que eu vou falar com Deus? Porque o pecado, o que ele faz? Ele cria uma barreira entre você e Deus. Tá vendo? Eu, por exemplo, já pequei e peco, quer por pensamento, quer por atos, né? Já pequei e ainda peco, né? Bom, todos os dias a gente peca, às vezes eu passo um pensamento aqui, né? De aquelas coisas da carne, que de repente deu você desejo de fazer e você repreende em nome de Jesus. Mas de qualquer forma você pegou, né? De qualquer forma você pegou por pensamento. Então, o que eu estava a dizer? Já, às vezes, né? Eu estava a dizer já também, estava a dizer que o pecado cria uma barreira entre você e Deus, tá vendo? Entre você e Deus. Então o que você vai fazer? Você quer ficar longe de Deus? Não. Você sabe que longe de Deus você não vai conseguir vencer. Não vai. Infelizmente não vai. Ou melhor, felizmente não vai. Felizmente mesmo. É para ficar perto de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a se esforçar para não pecar, para não desagradar a Deus. Se pecava por ato, começa só a pecar por pensamento e repreende logo. Vai repreende, e aí você vai conseguindo vencer a cada dia. Então, você vai se esforçar, porque você não quer ficar longe de Deus. Você quer estar lá de joelho pela madrugada, de manhã à noite, na palavra, no louvor. Ai, quão bom e quão suave é louvar a Deus e aquilo. Então, você não vai querer pecar. Yeah. Por exemplo, que com Deus é diferente. Imagina uma pessoa que fuma, né? Ela é temente a Deus. Ela sabe que fumar não agrada a Deus, porque uma vez que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós já fumamos, nós estamos a destruir o nosso órgão, nosso organismo, com o cigarro. Então, não quer dizer que você vai deixar de fumar da noite por dia, mas você vai começar a reduzir, né? Você vai começar a reduzir. Se fumava uma caixa, começa a fumar só um cigarro por dia. Se bebia uma grade de cerveja, começa a beber 5 cervejas por dia ou meia grade por dia.